Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo módulo do curso Formação para a Implementação do Kit de Atividades de Desenvolvimento Socioemocional. O kit, como a gente já falou, ele é destinado a estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Eu sou Isabela de Souza, doutoranda em Currículo, Instrução e colaboradora do Labs. Muito obrigada por estar com a gente desde o primeiro módulo e agora eu vou te convidar para a gente seguir aqui no segundo módulo aprendendo muito mais juntos. Vamos lá? Neste módulo, vamos conhecer um pouco mais da estrutura do kit de atividades e como facilitar essas atividades de desenvolvimento socioemocional. Esperamos que ao final deste módulo você consiga compreender a estrutura do kit de atividades e também as formas de utilização do material. Segundo pesquisas, as competências socioemocionais são capazes de contribuir no bem-estar pessoal e na realização profissional dos indivíduos. Elas estão relacionadas ao modo de pensar, sentir e se relacionar consigo mesmo e com os outros, a partir de conhecimento, atitudes e habilidades que possibilitam entender e gerenciar emoções, estabelecer e alcançar objetivos positivos, sentir e mostrar empatia pelos outros, fazer escolhas e tomar decisões responsáveis para agir de forma ética e responsável em todos os âmbitos da vida. Sabemos que as crianças e adolescentes passam por processos muito intensos de aprendizagem, sendo essa fase um ótimo período para começarmos a trabalhar com eles as competências socioemocionais. Mas onde devemos utilizar o kit de atividades, então? O presente kit de atividades, indicado para o uso em escolas participantes do programa Eu Posso Te Ouvir, busca corroborar com o desenvolvimento socioemocional das pessoas estudantes do ensino fundamental, fornecendo um repertório de atividades que trabalham diferentes competências. Tais atividades são mediadas por uma pessoa facilitadora que, preferencialmente, deve ser a mesma durante toda a realização das atividades, para possibilitar a construção de uma relação. E o que isso quer dizer? Então, o ideal é que essa pessoa seja a mesma desde a etapa zero, que é o primeiro encontro ensinal, onde a gente vai ter algumas atividades de fortalecimento e criação de vínculo, até as últimas atividades a serem executadas. As atividades podem ocorrer tanto em sala de aula quanto em outros espaços escolares, mas, ao utilizar a sala de aula, devemos nos atentar no nível de engajamento das pessoas estudantes no mesmo local onde elas passam a maior parte do tempo, principalmente se são salas não rotativas, ou seja, aquela sala da turma e a turma passa todo o período em que ela está na escola aprendendo naquele ambiente, tá? E em caso de escolas que possuam outros espaços, ao utilizá-los, devemos envolver os estudantes com recursos que sejam pertinentes para a realização da atividade. O programa Eu Posso Te Ouvir, que a gente também pode chamar de EPTO, acho que é o mais fácil aqui, é um trabalho intersetorial que ocorre na escola e busca proporcionar espaços de acolhimento e de diálogo para crianças e adolescentes que estejam no ensino fundamental. Etapa da educação básica que vem sendo negligenciada e que sofre com questões relacionadas ao formato e organização do ensino, as quais se misturam com questões pertinentes à puberdade e adolescência, fase que sofreu e sofre mais as consequências da pandemia de Covid-19 e isolamento social, num país com profunda desigualdade social. O EPTO atua reorganizando a escola, os atores envolvidos neste processo e as ações realizadas, a fim de oferecer aos estudantes em situação de vulnerabilidade um olhar de respeito e de resgate, pautado em princípios de escutativa. As perspectivas centrais do programa são valorização da vida de cada pessoa estudante, promoção da saúde, cultura de respeito mútuo e equidade racial por meio da valorização das diferenças e o protagonismo estudantil. Este kit pode ser útil em outros contextos, como, por exemplo, se você trabalhar em outras instituições que não são participantes do EPTO, então você leciona em outras escolas e quer utilizar as atividades, você pode utilizá-las na sua vida familiar, no seu relacionamento com outras pessoas, não necessariamente adolescentes, mas essas estratégias, essas atividades de desenvolvimento socioemocional são muito úteis para pessoas em qualquer fase da vida. E também consigo mesma. Tem alguma atividade que você acha que vai te ajudar a desenvolver uma habilidade que você sente essa necessidade? Use a atividade, pratique, faça você mesma. Seja a pessoa que também testa o que a gente está propondo aqui e vê a diferença nos seus relacionamentos, enfim, na sua vida como um todo. A pessoa facilitadora, ela atua como um guia.
que direciona participantes a desenvolverem habilidades e escolherem caminhos de forma bem informada. Ela é parte do grupo e não assume uma posição hierárquica ou de dar respostas. Então, diferente de muitas das práticas que a gente possa ter mais experiência, a gente não está no ambiente facilitando para dar respostas, mas para guiar a pessoa a encontrar suas próprias respostas dentro das atividades propostas do kit de atividades. Como falamos, idealmente, essa pessoa acompanhará os grupos pelas quais ela é responsável durante toda a duração do programa, ou seja, até a conclusão de todas as etapas e encontros. Essa pessoa está disposta a aprender com o processo e se desenvolver durante o programa, se vendo como parte do grupo, enquanto também responsável por ele pela sua condução. Mas e aí, se é a nossa primeira vez numa sala de aula, que friozinho da barriga, né? Eu lembro quando foi a primeira vez que eu fui lecionar para uma turma e eu fiquei muito apreensiva com várias ansiedades, enfim, coisas passando pela cabeça. Mas você está no lugar certo, tá? A gente está aqui para te auxiliar, até se for a sua primeira vez com uma turminha num espaço de lecionar dentro de uma escola. Então, ao concluir os 3 módulos, você verá que a experiência em sala de aula não é necessária para facilitar este material. Um pequeno spoiler, inclusive o módulo 3 tem inúmeras dicas para já contribuir com a sua facilitação. Então, terminando esse daqui, concluir as atividades e depois direto para o módulo 3. Mas enquanto a gente não chega no módulo 3, você também pode usar o Padlet, que a gente usou no primeiro módulo para se apresentar, conhecer um pouquinho mais da turma, para fazer uma troca de vivências e aprender com outras pessoas que já têm experiência lecionando. A gente pode falar um pouquinho mais disso no final deste módulo, mas usa o Padlet para perguntar o que mais pega para você quando você pensa em estar em sala de aula pela primeira vez. Tem muitas pessoas aqui que já têm essa experiência, então elas podem contribuir, te dar dicas para como você pode lidar com algumas situações ao longo do seu ano, ao longo do programa, tá bom? E eu preciso ser especialista no tema? Não. Podemos desenvolver as competências trabalhadas no kit de atividades ao longo da nossa vida. Por isso, facilitar os encontros possibilita que você também aprenda com a experiência, que será diferente, inclusive, entre uma turma ou outra. Cada pessoa está numa etapa, incluindo você. E isso vai ser você e todas as pessoas da sua turma, das suas turmas, se você tiver mais de um. Por isso é que falamos sobre a disposição a aprender e também sobre se desenvolver e se ver parte da turma. O kit de atividades de desenvolvimento socioemocional é composto por 0 mais 25 etapas. Etapa 0, vamos falar um pouquinho mais dela mais à frente, mas já deixa no radar de vocês. Cada etapa contém 3 encontros, sendo deles um extra. Então, 2 são os encontros que eu vou chamar aqui de core, que são os que a gente indica fortemente serem feitos. E o terceiro é o encontro extra, que você tendo um tempo e podendo fazer com a turma este encontro, ele permite a turma praticar um pouco mais sobre as habilidades que a gente trabalhou ao longo dessa etapa, beleza? As etapas do kit estão organizadas e abordam competências que trabalham do eu, que é o micro, né, ali dentro, até o meu papel e meu relacionamento com toda a sociedade, que é o macro, que é o que envolve outras coisas, pessoas e seres além de mim. Apesar de essa ser a nossa recomendação, você não precisa segui-la. A depender do contexto e das necessidades das suas turmas, você pode alterar a ordem das etapas. Então, pode ser que alguma etapa você observe que alguma turma já tem aquilo muito bem trabalhado, assim, as pessoas da turma são bem homogêneas naquilo, elas realmente têm aquelas habilidades já mapeadas. Você pode passar para outras habilidades. E assim você pode adaptar o conteúdo do material e as etapas que mais funcionem para você também. As etapas também contêm temas e atividades adequadas para séries e idades específicas, mas você pode adaptar as atividades para outros anos. Nossa sugestão nesse caso é que você também escolha métodos e recursos disponíveis que as tornem atrativas para o público correspondente. Então, por exemplo, se eu vou adaptar uma atividade que é para o 8º e 9º ano, para o 5º, 6º, 7º ano, então, talvez eu precise mudar os recursos que eu vou usar, a forma que eu vou conduzir essa atividade para torná-la mais atrativa para um público um pouquinho mais jovem. Os encontros 1 e 2 são compostos de atividades essenciais sobre os tópicos abordados.
Como eu mencionei anteriormente para vocês, já o encontro 3 conta com atividades adicionais para aprofundamento nos tópicos dos encontros 1 e 2. Recomendamos a facilitação dos encontros adicionais para enriquecer a experiência do grupo, reforçar a interpretação, reflexão e entendimento dos tópicos, e possibilitar que os grupos tenham mais tempo em um espaço seguro e saudável para trabalhar suas habilidades. Todos os recursos necessários para a condução das etapas estão especificados no kit, na descrição de cada encontro. Então, assim como as recomendações e orientações de condução para as pessoas facilitadoras, você encontra tudo já na primeira página, como vocês podem ver na tela, do que vai estar na página do kit de atividades de vocês. As etapas alinham metodologias ativas e a terapia cognitivo-comportamental para o desenvolvimento integral de participantes. Ressaltamos que é importante manter uma periodicidade dos encontros, ocorrendo ao menos uma vez por semana e com duração de 1 ou 2 aulas. As atividades propostas contêm sugestão de tempo de duração. Esse tempo pode variar conforme a turma com a qual você está trabalhando. Por isso, nas primeiras 2 aulas, observe o padrão da turma. Eles contribuem bastante ou pouco? Tem muitas pessoas? Precisam de mais tempo com as atividades? Você pode usar essas informações para otimizar o tempo dos encontros. Bom, anteriormente eu comentei com vocês que a gente tinha 0 mais 25 etapas. Mas o que é essa etapa 0 e não porque uma etapa 1 ou 26 etapas, não é? Etapa zero, ela foi criada para aprofundar o vínculo entre quem facilita as atividades e o grupo participante, fazer uma introdução ao programa, alinhar expectativas e detalhar os papéis de cada participante. Como assim? Você deve estar se perguntando, né? Então, a facilitação pode ser algo novo para você, e ele também é para a turma. Por isso, alinhar os papéis garante que todos estejam na mesma página. Na etapa zero, você e a turma constroem juntos como cada encontro funcionará. Nela, criamos o hábito de compartilhar como chegamos no encontro, a ordem das atividades, né? Qual é a nossa agenda do dia, como saímos, entre outras ações. Também co-criamos acordos que regem e zelam pela fluidez dos encontros. Afinal, você, pessoa facilitadora, também é parte do grupo. A etapa zero é uma etapa única com apenas 2 encontros. Vamos falar um pouco mais sobre a etapa zero, com recomendações sobre acordos e práticas no módulo 3. Então, aí, já é a segunda razão que eu te dou hoje para ficar ligado, terminar esse daqui, fazer as atividades e ir para o módulo 3, não é? Mas, enquanto isso, a gente ainda tem mais coisas sobre o nosso módulo 2 para trabalhar. Na tela de vocês, temos um exemplo da etapa 1. Na qual abordamos emoções e sentimentos. Em todos os encontros, que também chamaremos de aulas, você tem acesso à sugestão de público, materiais necessários, duração, as competências gerais da BNCC que serão trabalhadas e ao objetivo do encontro. No caso desta aula da etapa 1, ela é sugerida a todos os públicos. Mas, no entanto, haverá aulas em que a nossa sugestão será para turmas, faixas etárias específicas, pois levamos esse fator em consideração ao desenhar as atividades. Os materiais necessários podem mudar, mas sempre estarão descritos logo no início da aula, quando tiver toda essa página de informações sobre a aula, os materiais que você precisará estarão descritos ali, beleza? Você também encontrará na descrição das aulas materiais que você, pessoa facilitadora, possa precisar durante os encontros. Também incluímos sugestões para diferentes perfis de escola. Caso você queira ajustar os materiais ou adaptá-los, fique à vontade. E você também pode compartilhar conosco como foi a sua experiência, quais modificações você fez, o que foi melhor para o seu perfil, tanto de pessoa facilitadora, como o perfil do seu grupo, ou também o da sua escola. Você pode acompanhar no plano de aula as competências gerais da BNCC trabalhada e que norteiam as atividades propostas. Em objetivos, você sabe o que cada participante poderá fazer ao concluir a aula. Agora que a gente já falou um pouquinho mais sobre como as aulas funcionam, eu vou aproveitar para a gente trabalhar um pouquinho a estrutura de cada aula. Então, durante a aula, a gente vai seguir uma determinada estrutura, e é essa estrutura aqui na etapa zero, as pessoas participantes vão começar a se sentir mais proprietárias e familiarizadas com o que vai acontecer ao longo do programa.
O primeiro elemento é o como chegamos. Como chegamos é o momento em que compartilhamos como nos sentimos antes de iniciar as atividades. Então, se o espaço físico permitir, nossa recomendação é fazê-lo em uma roda e você se senta à roda junto com o grupo. Então, vamos pensar que você é uma das pessoas participantes e eu sou a facilitadora do nosso como chegamos. É, Você pode ter um objeto de fala, eu vou usar aqui essa canetinha. E aí, quem tem esse objeto de fala, quem o segura, é quem pode falar. Então, por exemplo, a gente chega, nos sentamos em roda, eu estou com o objeto de fala, eu explico à turma o que é o objeto de fala, e porque eu ainda estou segurando o objeto de fala, eu digo uma palavra que define como eu chego é esperançosa. E aí eu passo esse objeto para alguém. Você pode seguir sentido horário, sentido anti-horário. O ideal é que você reveze, né? Então, se eu seguir sentido horário no como chegamos, como saímos, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dele, a gente pode seguir sentido horário, anti-horário, e assim vai. Então, a próxima pessoa, enquanto ela segura, ela pode falar. A partir do momento que ela não segura mais, ela não pode mais falar. Quem segura é quem fala. Isso ajuda a manter uma certa estrutura durante os encontros em que todo mundo se escuta e a pessoa que fala se sente ouvida também, tá bom? Nossa sugestão é que cada pessoa dentro da roda use uma palavra para descrever como chega a este encontro do dia, tá bom? Você, enquanto pessoa facilitadora, talvez queira ser um pouco mais cuidadosa para escolher a sua palavra. Por quê? Porque pode ser que você falando primeiro e a palavra que você escolher dite o tom do que as pessoas participantes vão escolher, e do o tom do ambiente, do encontro ali que você está propondo, tá bom? Principalmente nos primeiros encontros, isso, porque ela pode, é isso, né? Ela vai dar o tom dos encontros seguintes também. Então, não só daquele encontro específico que vocês estão, né? Aquele primeiro encontro, mas dos próximos. Tem aquela coisa da primeira impressão é a que fica, então imagina, né? Primeiro encontro com a pessoa facilitadora, aí eu achei tudo muito uau, muito bacana, vai ser uma ótima impressão para ficar. E é esse o tom que a gente quer que fique nos encontros, tanto para quem participa como para você que facilita, tá bom? Isso não significa que você precisa mentir sobre o que você sente. Apenas escolher a melhor palavra para o ambiente que vocês estão inseridos e para o público presente. E muitas vezes, ao iniciar a aula, dependendo do período, a gente já está exausto. Isso acontecia comigo quando eu lecionava também. Eu já estava assim, socorro Deus, era o último período, eu já estava querendo ir para casa. Mas eu escolhia uma palavra com muita cautela, porque exausta poderia desmotivar a minha turma e aí aquele encontro ia acabar ali para eles. Então, eu falo, meu Deus, se ela já está exausta, a gente então, né? Então, pensa aí numa palavra que você acha que eu poderia usar nesse caso, que não seja exausta. E, enfim, né? A gente sente só uma coisa também, vou deixar essa reflexão, ou a gente sente várias coisas ao mesmo tempo, isso pode influenciar. Eu vou trazer aqui, né? No momento que a gente está vivenciando, eu posso estar exausta, mas também posso estar sentindo outras coisas, ou não, eu estou só exausta e acabou. Então, isso também é uma reflexão para a gente pensar não só em outras palavras, mas em outros sentimentos e sensações que a gente pode estar sentindo ao longo daquele encontro, ou logo que a gente começa o encontro. Então, passando para o próximo elemento da nossa estrutura, a problematização, que é o momento em que retomamos o conteúdo visto no encontro anterior, especialmente nas aulas dentro de uma mesma etapa. É nela também que levantamos o conhecimento prévio da turma, né? Vamos supor que a primeira aula de uma etapa, aí a gente ainda não abordou nenhum tópico, muito importante usar a problematização para fazer um levantamento do conhecimento prévio. E incentivamos uma reflexão inicial sobre o tema. Próximo elemento é o desenvolvimento, que a gente trabalha o tema da aula com atividades distintas que variam a cada encontro. Durante a sistematização, a turma passa a usa esse durante a sistematização, a turma usa esse momento para refletir sobre aprendizados e descobertas, fazer anotações, compartilhar como se sentiram durante, se sentem após as atividades. E é aqui também que a turma faz sentido do que vivenciou e associa como pode usar as estratégias da aula em outros contextos, locais e com outras pessoas. Eu ainda estou com objeto de fala, por isso que eu estou falando. Como saímos, ele vai funcionar
muito parecido com como chegamos. Então, você pode usar essa atividade como um termômetro. Estamos saindo melhor do que chegamos? Qual é a resposta da turma quanto a isso? De novo, é importante estar alerta, enquanto pessoa facilitadora, a qual palavra você usa ao encerrar os encontros. Então, a mesma dinâmica que a gente faz no Como Chegamos, de, se possível, se sentar em roda, ter o objeto de fala, etc, etc, a gente vai fazer como saímos. Só que ao invés da pergunta ser, em vez da pergunta norteadora ser como estamos chegando, será como estamos saindo. Essa é a diferença, tá bom? No fim das minhas aulas, eu ainda estava exausta. Eu estava quando cheguei, no fim, então eu já estava o quê? Mais ainda, né? Possivelmente é isso, né? Até mais. Então, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês antes, eu sentia outras coisas além da exaustão, na verdade. Sempre acontecia algo durante as aulas que me deixavam feliz e emocionada e radiante. Por exemplo, orgulho de ver uma descoberta de alguma pessoa que estava ali na minha sala, ou de ver o desenvolvimento da turma, ou que os objetivos da aula tinham sido atingidos. Ter um dia bonito lá fora, né? Tá um sol, e aí todo mundo vai para o sol, que delícia, sentir orgulho da turma. Então, eu decidi focar nesses outros sentimentos, nessas outras emoções, para usar a minha palavra, e deixar o tom de encerramento, assim como o de início, lá em cima, no positivo. Eu usava orgulhosa, empolgada, ensolarada, entre outras. Assim, esses são só exemplos, não significa que você precisa usar as mesmas palavras que eu usava. Mas isso é uma proposta de reflexão, e já dando a respostinha aqui no final desse slide, para você também considerar o que você pode usar nos seus momentos com as suas turminhas, facilitando o kit de atividades. Beleza? Bom, estamos quase encerrando o nosso segundo módulo e vamos a um resuminho de tudo que a gente viu hoje juntos. Este programa consiste em 3 módulos assíncronos que te orientam para facilitar as estratégias para desenvolvimento de competências socioemocionais. São essas competências capazes de contribuir no bem-estar pessoal e na realização profissional dos indivíduos. Você pode usar o kit de atividades nas escolas participantes do EPTO ou em outros contextos também, e até você mesma. A pessoa facilitadora está aberta para a experiência, se vê como parte do grupo e também responsável por ele pela sua condução. O kit de atividades consiste em 0 mais 25 etapas que trabalham do eu à sociedade, com temas e atividades específicos para as séries e idades do nosso público. E essas atividades são sequências estruturadas para fomentar um relacionamento e espaço seguro de aprendizagem e convivência. Os nossos próximos passos são apresentar-se para a turma do Novais do Padlet disponível se você não fez. Use o Padlet para também trocar sobre a experiência. Se você está começando agora dentro de uma sala de aula, use o Padlet para aprender com a experiência de outras pessoas também e saber mais sobre como é esse ambiente para elas, essa experiência, enfim. É muito legal e eu acho que isso também acaba sendo um espaço de trocas e seguro para vocês e realizar a atividade que vai desbloquear o próximo módulo. Super tranquilo. Acredito que vocês vão tirar de letra. Agradeço muito pela sua atenção, pela sua participação, por estar no módulo 2 junto com a gente. E até mais com o módulo 3, onde vamos falar um pouquinho sobre as estratégias da postura da pessoa facilitadora. Muito obrigada!